Oi! Boa noite! Boa noite! Tudo bom? Tá me vendo? Tô te vendo! Ótimo, que bom! Seja bem-vinda para esse assunto lindo. Cada dia eu me apaixono mais. Bora lá! É tão bom quando a gente se conhece, quando a gente começa a se entender, né? É verdade, tá? Meu Deus do céu. Você encaminhou já aí para alguém? Vamos encaminhar um pouquinho a live? Vamos encaminhar mais? Eu encaminhei para alguns, mas vamos mais. Vamos mais, o pessoal chegar aqui com a gente. Bastante gente online. Vamos ver, né? Quem sabe o pessoal vem. Muito bom. É isso. Então vamos lá. Será que realmente todos nós conhecemos o nosso potencial? E aí, a melhor maneira, eu tenho entendido, né, nessa trajetória toda, que eu tenho me apropriado, né, do meu potencial muito melhor, de uma forma muito mais intensa, quando eu decidi entrar para esse universo aí do autoconhecimento, para esse mundo do autoconhecimento. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a importância, vamos falar mais um pouco sobre a importância desse processo, né, de olhar para dentro de si e de permitir-se conhecer-se de fato. Pode falar um pouquinho. Sim, às vezes a gente tem resistência, né, a algumas metodologias, porque a gente às vezes questiona, será que nós somos iguais, nós funcionamos iguais, né? E aí a gente fica resistente a certos métodos, a certas filosofias que nos são oferecidas. Mas quando nós estudamos, lá no fundo, nós nos assemelhamos sim com os outros, né? E a gente pode crescer muito nas observações, e quando nós temos ferramentas para olhar para nós e somos estimulados a olhar para nós, as coisas podem fluir diferente. Eu vou só compartilhar algo com vocês hoje. Eu estava conversando sobre raiva hoje, né? E eu tenho falado que as emoções básicas foi o nosso Criador que nos deu. A questão é que nós utilizamos da forma que nós entendemos, da forma que nós aprendemos, e é uma forma distorcida. Então a raiva não é pra gente dar barraco, não é pra gente bater no amiguinho, mas é pra gente se impulsionar pro novo, pro diferente, né? E como nós não compreendemos, não tivemos uma instrução que nos levasse à realidade da raiva, nós distorcemos. E muitas vezes isso acontece com os nossos comportamentos. Sim. A nossa inteligência emocional, ela acaba sendo atingida por causa das nossas percepções que não são equilibradas, que são por causa de conceitos ou preconceitos já formados em nós. Então, essa busca do conhecimento é extremamente importante. Sim. Nossa, é interessante, né? Eu tenho estudado muito esse tema, e eu li duas frases que eu achei bem bacana. A primeira é: conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. Daí ele fala, Sócrates falou isso, né? E outra questão é assim: a percepção de comportamento e atitudes, ou seja, ter um domínio maior sobre você e, consequentemente, aumentando a sua inteligência emocional e a sua inteligência nas adversidades. Então, ou seja, é conhecendo-se que você realmente vai saber lidar com toda e qualquer situação. Nós temos visto muitas pessoas, e nós já estivemos também nesse lugar, e às vezes ainda acontece, porque nós estamos no processo, né? De, em uma determinada situação, nos sentirmos perdidos, né? E agora, o que eu faço? Ou vem a explosão, como você bem falou aí sobre a raiva, ou vem uma tristeza profunda, né, por conta de alguma situação muito dolorida,
E esses sentimentos acabam paralisando, porque a gente não sabe, né? Eu lembro que muitas vezes, quando me vinha uma tristeza, a minha reação era ficar na cama. Eu não queria conversar, não queria ver ninguém, ficava na cama. Porque era o que eu sabia fazer. Vou esperar passar, já passa, né? E esse esperar passar, perdia-se muito tempo e ficava remoendo. E a dor só aumentando, né? As nossas percepções fizeram isso com a gente. Oi. Porque se nós tivéssemos a clareza de que não é exatamente assim, não são as emoções que nos comandam, as emoções, elas nos sinalizam, né? Elas nos dão sinais de situações que nós precisamos prestar atenção. Sim. Então, muitas pessoas estão presas, não têm esse potencial transbordando, reverberando, porque está preso nas emoções, na falta da gestão das emoções. Ao invés da gente gerir as nossas emoções que nos dirigem. E isso não é o legal da vida. Porque se a gente se entregar para nossas emoções, nós realmente vamos para extremos que não tem necessidade de ir. Porque dentro das 4 necessidades, das 4 emoções básicas, né? Nós aprendemos que 3 delas são negativas, que é o medo, a raiva e a tristeza. E elas não são negativas. Então, se a gente se prende nisso, como que a gente vai usar o nosso potencial? Então, nos conhecer é abrir, né, é sair das nossas percepções e permitir que o novo entre. Então, se permita. Faça isso, se abra para o novo. Abra para o novo, porque com certeza, e agora a gente pode falar com propriedade, porque nós estamos vivendo isso, os relacionamentos interpessoais melhoram, a comunicação melhora, o olhar para fora, né, o olhar, o externo melhora, entender reações das pessoas, a gente também consegue entender. Sabe, porque justamente por esse traz um equilíbrio, né? Essa eu acho que é a grande questão. Olhar para si mesmo e conhecer-se na sua essência traz um equilíbrio nos momentos mais difíceis, quando a gente sempre, como a gente sempre fala, uma vida leve. Isso. Não é uma vida isenta de problemas. Não é isso, não é sobre isso. Quando a gente se prende na nossa verdade absoluta, a gente sofre. Porque eu quero trazer o outro para minha realidade, para minha visão, e não se trata disso a vida. A vida se trata de compartilhar. Então eu compartilho aquilo, a minha percepção, aquilo que eu entendo sobre a situação, e também escuto, né? Que nós conversamos ontem na live. A comunicação sadia é uma troca. E quando eu me fecho, gente, pensem aí, pessoas que vivem dentro da verdade absoluta. É tão difícil, é tão desafiador lidar com pessoas assim. É desanimador. Então, quando a pessoa chega para conseguir um trabalho, né? Eu quero uma vaga de emprego, mas eu tenho a minha verdade absoluta, essa pessoa não vai render nesse emprego, ela vai ser infeliz, vai fazer todo o ambiente pesado, né? E tudo por quê? Porque está dentro de uma verdade absoluta que foi construída através da sua percepção. Então, essa verdade, a única verdade absoluta é Deus. E mesmo assim, para nós, o Deus é diferente. É verdade. É interessante a gente falar também, antes da gente seguir para o próximo tópico aqui, que o mundo, ele se transforma a todo instante, né? Cada instante é constante, é única essa mudança. O tempo todo está mudando, né? Então, quando nós temos um conhecimento de nós mesmos, em meio a toda essa mudança que acontece o tempo todo, a gente tem um norte, né? As mudanças que acontecem não nos impede de prosseguir, de continuar sonhando, de continuar desejando o nosso grande sonho, né? Então, assim, existem inúmeros pontos positivos, né? Para a gente citar aqui, para você que ainda tem dúvida, para você que ainda talvez torça o nariz como um dia eu torci o meu nariz para esse assunto, sabe? Mas nós aqui garantimos para você que foi a minha
minha melhor decisão? Com certeza. Foi em março desse ano. A Joelma já está há muito mais tempo e aí a gente sempre fala aqui, eu torci o nariz quando ela chegava perto, falando as coisas aí, esse monte de coisa, e agora eu também falo. Que coisa boa, né? Maravilhoso. Por isso que a gente não pode desistir, a gente tem que acreditar. E só pra gente ter uma noção, um hábito demora para fazer sentido dentro de nós mais ou menos 90 dias. Então a gente tem que insistir, persistir e insistir. Porque para fazer sentido é só o início. Então demora mais ou menos 90 dias. Então imagina, eu com 51 anos, eu tive hábitos desarmoniosos durante muitos anos. E não é num passe de mágica que a gente muda, é uma construção. E a coisa mais gostosa é a gente construir e construir com alicerces sólidos. Então, não desista porque está desafiador. Porque com certeza, eu garanto, a Josi garante, vale a pena. Quando a gente vai para esse conhecimento, quando a gente vai para essa gestão, eu gerencio as minhas emoções, eu estou me conhecendo todos os dias. E isso é todos os dias, porque como a Josi já falou, nós já não somos a mesma pessoa de hoje de manhã. Nós vamos dormir sendo outra pessoa. Acordamos sendo uma e vamos dormir sendo outra. Porque nós tivemos relacionamentos, nós tivemos construções durante esse dia e nós já somos pessoas diferentes. Então, assim, não desista de você, não desista do teu propósito, caminhe, busque ajuda, faça de tudo para se conhecer. E que os outros também te conheçam, né? Isso, permita-se ser conhecido, né? E aí nós vamos falar aqui o tema, né, do nosso subtema e hoje é sobre potencial, né? Você realmente conhece o seu potencial? Você realmente tem vivido, né, o todo do seu potencial? Existem algumas coisas assim que a gente pode citar e vamos citar aqui agora, algumas dificuldades para quem não conhece o seu potencial. E talvez você vai começar a se identificar e vai começar a fazer mais sentido ainda para você isso que nós vamos falar aqui. Por exemplo, uma pessoa que não conhece todo o potencial dela, ela não sabe, ela tem dificuldade de tomar decisões, ela tem dificuldade de fazer escolhas, ela tem dificuldade de escolher o caminho, sabe? Uma pessoa que de repente quer fazer uma transição de carreira, quer mudar alguma coisa na sua vida, e ela fica cheia de dúvidas. Nossa, eu não aguento mais o que eu estou vivendo, mas eu não sei o que fazer. Essa é a pessoa que não tem noção ainda do tanto de potencial que existe dentro dela. Tá certo? É isso mesmo. E quando nós estamos perdidos ou estamos na dependência de outra pessoa, a gente nunca vai ter aquela firmeza de que nós podemos conquistar ou somos suficientes para fazer aquilo. Né? Tudo na vida é um desafio, tudo. Então, assim, é a partir de mim, a partir do meu olhar. Inclusive, hoje eu estava conversando com uma pessoa, eu atendo o dia todo, então eu converso com pessoas o dia todo, né? E a gente estava falando exatamente isso. Pegue a direção da tua vida. Decida por você. Nós temos 50% de chance de errar e 50% de chances de acertar. É óbvio que cresce muito mais a porcentagem de acerto quando eu me conheço. Mas para eu me conhecer, eu tenho que olhar para mim. E também tenho que permitir que as pessoas se distanciem desse direcionar a minha vida. Porque eu preciso dar espaço para a autorresponsabilidade. Eu preciso ser responsável pelas minhas decisões. Então, se eu vou tomar uma decisão, acredite no seu coração, acredite na sua inspiração, faça uma reflexão sobre você, se faz sentido ou não, e se permita arriscar. Arrisque-se, é isso mesmo. Um outro ponto, né, para a pessoa aí que não tem ainda, que não conhece o seu potencial, é a falta de segurança. Sabe? Falta de
segurança, de confiança, do seu poder pessoal e profissional. A gente já falou, até meio repetitivo, mas é essa segurança de tomar a decisão de partir para algo novo, né? O medo que deveria impulsionar dentro do que nós conhecemos hoje, né? E eu aprendi sobre isso muito com você, né? No nosso treinamento e tal, paralisa. Né? Aí nós falamos outros dias sobre a lista dos medos que paralisam e o medo que impulsiona, né? Nós falamos sobre isso, volta umas lives aí que vocês vão ver, mas faça a lista do medo que te impulsiona e tenha, segurança. Um medo que não impulsione, que emperra de verdade, é eu não poder errar. A perfeição. Quando nós queremos oferecer sempre o perfeito, a gente fica paralisado. Então, é melhor o feito, de verdade. Porque o feito, nós nos disponibilizamos e aprendemos e crescemos. E quando a gente fica nessa intenção do perfeito, a gente não faz nada, a gente não sai do lugar e a gente acaba não sendo a resposta do pedido de alguém. Então, é se dispor mesmo. A gente precisa se dispor e sair desse medo, dessa crença que a gente precisa ser perfeito, entregar o perfeito. Não, isso paralisa. Vamos fazer. Isso, exatamente. E tudo que você precisa está dentro de você. Tudo. Acredite, o seu potencial existe, está dentro de você. Outro ponto, a dificuldade de estabelecer relacionamentos saudáveis. Aquela pessoa que desconfia de todo mundo, que não se abre para relações interpessoais, muitas vezes tem dificuldade até no relacionamento dentro de casa, né, com o cônjuge, com os filhos, ou com os irmãos, com os pais. E aí, por conta de não conseguir estabelecer relacionamentos saudáveis, ela também não consegue atingir objetivos. Porque tudo na nossa vida, gente, é relacionamento. Não tem como fugir disso. O tempo todo nós nos relacionamos com todas as pessoas e todos os tipos de relacionamento. Então, quando eu não tenho esse conhecimento do meu potencial, eu tenho essa dificuldade. A questão também de se sentir inferior. Eu fui muito essa pessoa de me sentir inferior e não falar e ter muito medo de abrir minha boca e, né, em determinadas rodas. Em algumas rodas eu me atrevia, em outras não, né? E porque tinha medo, porque tinha vergonha, porque me sentia inferior, porque não tinha conhecimento do meu potencial. Então isso também é um ponto muito interessante. Se tiver acendendo aí uma luzinha na sua cabeça, você que está aí com a gente, coloca aí nos comentários. A Ziane levantou a mãozinha lá. Tamo junto, irmã. Deixa eu ver um outro ponto aqui. É aquela pessoa que não gosta de si mesmo, que tem uma baixa autoestima, falta de autoconfiança. Essa também fui eu um dia. Eu fugia tanto de mim, tanto, que eu estava sempre priorizando os outros. E também foi meio que a forma como eu fui ensinada. Tá tudo ligado à autoaceitação, né? Essas três. A autoaceitação. Eu não me aceito, então eu não sou suficiente para estar com aquele grupo, com aquelas pessoas. Eu não sou suficiente para me apresentar. A insegurança vem. Então tá tudo na autoaceitação. É verdade, tá? Interessante. E os bloqueios em identificar e utilizar os seus pontos fortes e habilidades. A pessoa às vezes ela até sabe, né? Ela olha para uma situação, vamos supor, tá lá no trabalho, olha para uma situação que tá um pessoal lá tentando resolver, não consegue. A pessoa até fala, eu sei fazer, mas não se manifesta, né? Se sente inferior, ela tem dificuldade de pôr em prática aquilo que ela tem, as habilidades, não deixa fluir, não deixa florescer, né? E como nós estamos falando de potencial, como que a gente vai vencer isso? Não virando as costas, mas enfrentando.
indo de frente com essa situação, né? Com as situações que nos incomodam ou que nos prendem. Então, assim, se eu não me sinto tão capaz, eu vou pedir ajuda e vou fazer junto. Eu não vou simplesmente virar as costas e desistir. Porque dentro desse aprendizado, você pode crescer, você pode contribuir, e isso está acessível para todos nós. Mas a gente tem que ter a disposição de passar por aquele desconforto, de não se sentir tão habituada naquele grupo de pessoas, né? Ou para desenvolver certos trabalhos. Porque quantas mulheres ficaram paralisadas no papel de mãe e esposa e não se lançaram porque se acham incapazes, mas não tentaram. Quando a gente não vai, quando a gente não dá um passinho, fica difícil chegar lá no topo. Então a gente tem que se dispor a ir contra esses incômodos, porque isso que a gente faz quando a gente vira as costas para os incômodos é entrar na zona de conforto. Todo mundo tem o direito de entrar na zona de conforto, mas será que é legal ficar na zona de conforto? Será? Olha o tanto de coisa que você perde aí, né, gente? Não precisa ficar lá. Dá uma descansadinha, mas sai de lá e vai explorar o potencial que há em você. A dificuldade em lidar com desafios e mudanças. Tá vendo? Tá tudo muito ligado, né? Realmente todos esses tópicos estão muito ligados. A pessoa que não tem consciência do seu potencial, ela tem dificuldade, ela tem medo, ela tem insegurança e aí permanece no mesmo estado. Muitas vezes. Ou é tudo muito sofrido, né? É tudo muito sofrido, é tudo muito difícil. E aí, dentro de tudo isso, tem mais alguns pontos aqui, tem vários pontos que a gente pode estar citando, né? São dificuldades, são problemas que as pessoas enfrentam por não explorarem o seu potencial. Então, nós temos feito essas últimas lives sobre o comportamento, trazendo para vocês uma ferramenta que, gente, a melhor para você se introduzir nesse mundo do autoconhecimento. Eu e a Joelma, a gente tem estudado muito, nós já fizemos essa ferramenta e para mim, hoje mesmo eu estava olhando, eu já fiz 3 vezes, eu estava olhando lá, sabe? E cada vez que eu leio, que eu vejo, me traz tantos insights, me trazem tantas coisas boas, tantas ideias, clareia a nossa mente. Nós estamos falando do HMI, né, que é um teste de perfil comportamental, onde nós temos ali 16 arquétipos, que com certeza você é um daqueles. Você é um daqueles. Você precisa fazer esse teste. Esse teste ele vai abrir a sua mente, ele vai clarear, ele vai fazer você entender que você não precisa ficar no lugar que você está. Se você tem medo de olhar para dentro de si, você não vai mais ter esse medo. Porque aí você vai de verdade entender de uma vez por todas que tudo que você tem está dentro de você. Tudo que você precisa está dentro de você. A gente poderia falar só um pouquinho, sobre ser introvertido e extrovertido, né? Vamos falar. Só um pouquinho. Jung tem uma frase bem legal. Nenhum indivíduo é totalmente introvertido ou extrovertido. Olha aí que legal. Ou seja, não tem certo e errado também, né? Não. De forma não. E nenhuma. Às vezes as pessoas acham que ser introvertida é a pessoa tímida. E não se trata disso. Não se trata disso, não. Às vezes você é extrovertido e é tímido. Nossa, quantas pessoas eu conheço que é tão popular, né? É tão comunicativo, mas olha pra mim e fala assim, eu sou tímido. É verdade. Né? E essa ferramenta, ela traz alguns pontos sobre o introvertido e o extrovertido. Como eu percebo o mundo quando eu estou mais introvertido ou quando eu estou mais extrovertido, né? Então, essa ferramenta vai trazendo pontos para que a gente se conheça. E também o que eu preciso trabalhar mais. A minha parte
extrovertida? Será que eu tô num pico muito alto? Será que eu posso melhorar? Será que eu tenho essa flexibilidade de ser introvertido e de repente eu precisar ser extrovertido, né? Então essa ferramenta, ela traz essa clareza de você ler ali, porque você responde, né? Você usa da sua sinceridade para responder essas questões, e você vai ver, como que eu raciocino quando eu estou mais introvertido? Como que é a minha forma de raciocinar quando eu estou mais extrovertido? O que eu preciso trabalhar mais? O que está muito bom em mim, né? Então a gente às vezes esquece que tudo isso faz parte do autoconhecimento. Como que funciona a parte intuitiva do extrovertido? A parte intuitiva do introvertido? Será que eu tenho funcionado como? Então, olha, duas palavrinhas, né? 2 arquétipos, e a gente fala assim, uau, tem tudo isso? Tem tudo isso e muito mais. Isso é só um ponto. Isso é só um ponto. Verdade. Gente, o HMI, ele não é apenas para você descobrir quem você é, sabe? Ele é sobre como essa compreensão ela pode ser transformada em ação, sabe? Você se compreende, e aí ele traz todas essas ferramentas para que você haja, para que você saia do lugar da estagnação, do conformismo, do comodismo, sabe? Então é uma ferramenta muito completa, é extremamente completa, ela traz insights valiosos, permite que você atue de forma muito mais assertiva em tudo o que você se propor fazer, porque é incrível. Eu fiz, né, ontem, eu até comentei, eu fiz uma devolutiva com uma pessoa e a pessoa fica assim, meu Deus, é isso mesmo, eu sou isso mesmo, nossa, que incrível. E eu também fui assim quando eu li o meu primeiro, sabe? E é interessante outra coisa que eu lembrei enquanto você estava falando, Tata, sobre esse equilíbrio, né? O primeiro que eu fiz tinha dado o meu E quase 50, lá em cima. E isso foi lá no começo do ano. E acho que mais ou menos abril. E o último que eu fiz agora, que foi o do COI, já deu 35. Eu consegui já aquilo. Porque eu sou conhecida como a emocionada, né? Extrovertida e emocionada. Então, realmente, eu olhei, eu estava olhando ali agora, antes da gente entrar, eu falei, caramba, que legal. As letras permaneceram a mesma. Eu sou a mesma, o motivador, eu sou. E só que eu já vejo o equilíbrio nas intensidades de cada letra. Então, assim, eu só estou compartilhando, gente, para vocês entenderem que não é uma ferramenta para você fazer uma única vez e, tá, eu sou isso, beleza, eu agi. Não, ela vai te ajudar pro resto de sua vida se você quiser, se você se apropriar dela. E é interessante porque na régua, né? Então vamos imaginar que tem uma régua, o 0 é aqui no meio e tem 100 para cada lado. Então as pessoas que estão muito próximo do 100 vão ter mais dificuldade de fazer essa transição. Então, o que acontece? Se eu não tenho essa clareza, esse conhecimento sobre mim, eu sofro, porque eu não queria agir assim. Eu não queria ser tão espontâneo quando, nesse momento, eu deveria ser mais calmo, mais tranquilo. Então, quando eu tenho essa clareza através do teste, né? O meu ponto de extroversão é extremamente alto, a gente fala um E alto, eu já entendo que eu vou ter que prestar um pouquinho mais de atenção em mim, eu vou ter que trabalhar um pouquinho mais isso, porque a transição para ir para o introvertido fica um pouquinho mais desafiador. Eu sou E também, igual a Josi, mas o meu E é bem menor e eu não tenho dificuldade nenhuma de entrar no I. Então eu sou uma extrovertida e introvertida, mas durante muito tempo, muitos anos, eu deveria ter sido E altíssimo. E eu sofri com isso. Né? Falava na hora que não tinha que falar.
muitas situações assim de pessoa extremamente aflorada, porque a gente quer ser notada pelo externo. A gente, né? E como tem a insegurança do extrovertido, porque o extrovertido também tem insegurança, ele quer chamar a atenção de certa maneira. E no meu caso era pela fala. Aliás, em casa todas as mulheres falam muito bem, né? O Zé que é o único homem, então ele também fala bem. Mas em casa nós somos bons na fala. Eu acredito que as minhas irmãs mais do que eu. Eu escuto melhor do que falo. Não, você fala bem, para com isso. Mas cada um teve que se conhecer. O nosso irmão Zeca e a esposa fizeram. E foi muito lindinho, porque eles são recém-casados, né? E eles puderam olhar como eles funcionam. Foi muito fofinho. E eles mandaram para eu fazer a devolutiva. Eu nem fiz muito assim profundo, porque para eles foram tão claros. Falaram assim, nossa, é assim mesmo que a gente funciona. É isso mesmo, aqui a gente tem que melhorar. Esse ponto aqui a gente tem que se afinar. Olha, um casamento. É muito lindo. Imagina isso numa empresa, né? Onde você fala, olha, essa pessoa não tem habilidade para ficar no telemarketing. Porque ela não é uma pessoa de comunicação. Ela é uma pessoa mais interior. Ela tem as percepções do local, não do externo. Vai para o administrativo. Então né? Cada pessoa entra no seu quadrado. Né? Então, isso para a empresa é importantíssimo. E fica muito mais barato do que você ficar contratando e demitindo. Exatamente. Fica muito mais barato. Muito mais, gente. Gente, temos aqui, ó, 2 pessoas se disponibilizando a ajudar vocês com esse teste do HMI. Quem entrar em contato com a gente, até sexta-feira, a gente vai fazer algo assim tremendo. Tremendo mesmo, tá? Entre em contato no direct. A gente tem para oferecer e a gente pode ajudar, contribuir. Seja você uma pessoa, seja você um casal, ou seja você um empresário que está precisando de um norte aí, porque tá complicado essa administração. Então, olha aqui, olha para nós. Hoje é quarta-feira, dia 27. Sexta-feira é que dia? Dia 1º? Isso, dia 1º. Sexta-feira, dia 1º, até às 0 horas. Dia 29, sexta-feira? Não, hoje é 29. Hoje é 29. Sexta é dia 1º. Então, 29 ao dia 1º. Entrou em contato com a gente no direct, vai valer a pena. Porque você pode estar entrando numa caminhada de autoconhecimento que não vai ter retorno, porque o raio do processo, como elas falam, vale a pena. Vale muito a pena. E uma coisa muito importante, a gente já vai encerrar aqui. Nós não estamos aqui falando de soluções mágicas e mirabolantes, não é sobre isso. O HMI é um teste de perfil comportamental, onde você vai responder muitas perguntas que vai revelar a sua essência. Todas as respostas, todo o resultado está totalmente relacionado à sua essência e vai ajudar você em cada passo da sua vida, nas suas atitudes, nas suas decisões, nos seus relacionamentos. É sobre isso. Porque faz parte do nosso propósito de vida, ajudar o maior número de pessoas a terem essa vida que hoje nós conquistamos e estamos vivendo o nosso processo de uma forma leve, tranquila, feliz, já colhendo frutos que têm sido incríveis. É sobre isso. Vem com a gente, você vai ser muito bem-vindo. Estamos esperando seu contato. Tata, muito obrigada. Pode dar suas considerações finais, meu amor. Processos são necessários. A gente não consegue desabrochar ou virar uma rosa perfumada do nada. Tem que ter uma plantação, tem que ter um cuidado, né? Tem que ter as medidas corretas, né? De sol, de água, e assim também somos nós. Então a gente, para viver o novo, primeiro a gente tem que querer. Se a tua vida tá desse jeito e você tá assim, por favor, Deus, faça as coisas mudarem, eu posso te garantir que Deus já fez tudo o que ele tinha que fazer.
Agora é a nossa hora de tomar uma decisão. Porque se a gente continuar do jeito que a gente tá, as coisas não mudam. Então, bora lá, moçada. Vamos caminhar por uma estrada melhor. Isso aí. Um super beijo. Tenha uma boa noite. Entrou o Joel Reis aí, entrou agora. Mas nós estamos finalizando. A live vai ficar gravada no meu feed e no feed da Joelma também. E nós estamos esperando o seu contato. Faça uma excelente noite. Que Deus abençoe todos vocês. Um super beijo. Tchau. Tchau.